Bom dia, boa tarde, boa noite, paz e bem. Eu sou Emerson Sbardelotti e esse é o Paz de Bem desta segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025. Seguindo a nossa série de assuntos e temas, dentro do tema maior do Jubileu da Esperança, Peregrinos de Esperança, hoje nós falaremos sobre Teologia da Libertação. Peregrinos de Esperança, Teologia da Libertação. E iniciamos esse programa com nossas preces, nossas orações, nosso sentimento, nosso pensamento para o querido e amado Papa Francisco. Francisco, que tem sido acusado de muitas coisas e tem sofrido perseguição de gente que se diz cristã católica, mas que pedem a sua morte. Para essas pessoas, eu me lembro de um poema do Patativa do Assaré que eu coloquei neste livrinho, A Opção pelos Pobres, na poesia de Patativa do Assaré, e que diz mais ou menos assim: até porque eu coloquei logo no início do meu livro, mas em cima tem uma frase linda do Papa Francisco: quem acaricia os pobres toca a carne de Cristo. E o poema de Patativa do Assaré é assim: me taxar de comunista é um crime, é um pecado. É atravessar a pista, cego, surdo e aleijado. Se com sentimento nobre o que defender o pobre, grande comunista é, pertencente à mesma lista, o primeiro comunista foi Jesus de Nazaré. Papa Francisco, minhas orações e meus votos para que logo, em breve, Sua Santidade esteja fora de perigo. Gente querida, gente amada, falamos então hoje, Peregrinos de Esperança, Teologia da Libertação. A Teologia da Libertação é, antes de tudo, uma libertação da teologia. Ela quer ser uma teologia para a nossa situação. E não simples cópia da teologia de outros países. Sua marca em mais de 50 anos de existência, mais de 50 anos de experiência pé no chão, é a opção pelos pobres e sua espiritualidade libertadora. Contra toda a pobreza, a favor da vida, da justiça e da liberdade. O que move a teologia da libertação é o seguimento a Jesus de Nazaré, sua pedagogia, sua prática e sua espiritualidade libertadora. Papa Francisco disse certa vez, durante o 5º Dia Mundial dos Pobres, abre aspas, Jesus é o primeiro pobre, o mais pobre entre os pobres.
porque os representa a todos. Os pobres são o sacramento de Cristo, representam a sua pessoa e apontam para Ele. Jesus não só está ao lado dos pobres, não só está ao lado dos pobres, mas também partilha com eles a mesma sorte. Isso constitui também um forte ensinamento para os seus discípulos de todos os tempos. Fecha aspas. Então, gente, para deixar uma coisa bem clara, o teólogo por excelência da teologia da libertação é Jesus de Nazaré. A teologia da libertação não foi criada por Karl Marx, muito menos dela Karl foi seu mestre ou seu padrinho. A teologia da libertação, a partir desta afirmação do Papa Francisco, entende-se que ela é útil e necessária para se vislumbrar um horizonte mais fraterno e justo, onde políticas públicas possam ser retomadas e ampliadas em torno do bem-estar social, do bem viver e do bem comum. Nessa mesma mensagem, Francisco afirma que a pobreza não é fruto do destino, é consequência do egoísmo. A teologia da libertação, desde o seu nascimento, se colocou no segmento, a teologia da libertação, desde o seu nascimento, se colocou no segmento de Jesus na luta contra a pobreza em favor da justiça social. Jesus de Nazaré sempre foi, é e será o centro, a fonte de toda a teologia da libertação. Mas o pobre de ontem, de hoje e de amanhã sempre será o locus teológicos, o lugar teológico. De toda pesquisa, de todo estudo no viés da libertação, dentro dos contextos históricos de cada época. O que não impede a teologia da libertação de identificar outros lugares de atuação. O querido Gustavo Gutierrez, em relação à teologia da libertação, ele diz, abre aspas, como toda inteligência da fé, ela nasce em um lugar, em um momento preciso, buscando responder a situações históricas móveis por natureza, que desafiam e ao mesmo tempo abrem novas rotas à tarefa evangelizadora da igreja. A teologia é por isso mesmo, permanente enquanto esforço de compreensão exigido pelo dom da fé, e é, simultaneamente, mutável, na medida em que responde a interpelações concretas e a determinado mundo cultural. Teologia da libertação não é feita fora da história. Ela é feita dentro da história de cada uma de nós. E a grande missão de todo teólogo, de toda teóloga da libertação, é a de animar e esperançar as pessoas, como nos pede Jesus de Nazaré e como insiste o Papa Francisco. A teologia da libertação completou em 2021, pelo viés católico, 50 anos de existência. A partir do lançamento do livro Teologia de la Liberación, Perspectivas, em Lima, no Peru, no ano de 1971, do dominicano Gustavo Gutierrez, doutor
em teologia, possuidor de 23 títulos, doutor honoris causa, outorgados por universidades de diversos países. Então, façamos memória. Alguns meses antes da Conferência de Medellín, em 1968, na Colômbia, o próprio Gustavo Gutierrez havia promovido uma conferência com um título, entre aspas, para uma teologia da libertação, dando nome à reflexão genuína e teológica desenvolvida na atmosfera pós-conciliar latino-americana e caribenha, que implantou os valores e as novidades conciliares nestas terras continentais. No mesmo ano de 1968, exilado nos Estados Unidos por conta de perseguições em sua própria igreja, Rubem Alves, doutorando-se em teologia, escreve sua tese meditando sobre a possibilidade de libertação, dando-lhe o título Por uma Teologia da Libertação. Nome este que se encontra, como o próprio autor sempre afirmou, no original e no registro de direitos autorais. Rubem Alves inicia, portanto, o viés da teologia da libertação pelo lado protestante. E ele argumentará em muitas entrevistas, e vocês podem ver essas entrevistas no YouTube, a respeito da teologia da libertação, que ele não sabia que aquele era um primeiro afluente, quase sem água e sem nome, de um grande rio. A teologia da libertação. Em 1971, no Brasil, primeiro em forma de 10 artigos publicados para a revista de espiritualidade Grande Sinal, e um ano depois em livro, era publicado Jesus Cristo Libertador, do então frei franciscano Leonardo Boff, doutor em filosofia e teologia, detentor do prêmio Correto Modo de Vida, conhecido como o Nobel Alternativo, em Estocolmo, na Suécia, de 2001. E também com vários títulos a ele oferecido no redor do mundo. Então, meu querido amigo, mentor, irmão Leonardo Boff, vai dizer assim: em grande parte, a teologia da libertação se construiu ao redor do tema Jesus Cristo Libertador. Se não anunciarmos a Jesus como libertador, não anunciamos o Jesus que os apóstolos conheceram e nos transmitiram. Sua prática, sua mensagem, sua morte, como consequência de seu compromisso com o Pai e com os bens do reino na história, e finalmente sua ressurreição, inauguração da libertação em plenitude, fundaram uma mística poderosa de solidariedade e até de identificação com os pobres contra a sua pobreza. O segmento de Jesus firmava o comportamento do cristão na sociedade a ser transformada. Não sei aí, gente, mas aqui está muito calor. Então você vê que desde o início o Leonardo Boff já criava essa ponte para que possamos entender que a teologia da libertação ela é fruto de uma mística e de uma espiritualidade libertadora, que se encontra na Sagrada Escritura. Ela está no Êxodo, ela está nos profetas, ela está nos Salmos,
ela está principalmente nos evangelhos, porque o seu ápice, o ápice da teologia da libertação é a prática libertadora de Jesus de Nazaré. E também está nas primeiras comunidades, nas cartas paulinas, nas outras cartas e até mesmo no Apocalipse. Mas também esse segmento a Jesus de Nazaré faz com que nós, mulheres e homens, estejamos comprometidos com a transformação da sociedade. Porque ao mesmo tempo que Jesus diz Pai Nosso, Ele oferece o pão nosso. O Pai Nosso não é separado do pão nosso. E é isso que as pessoas que criticam a teologia da libertação não querem entender. Em El Salvador, o Marte Inácio Elacuria publica um artigo intitulado Libertação, Missão e Carisma da Igreja Latino-Americana. No Uruguai, Hugo Asman também publica o livro coletivo Opressão, Libertação, Desafio dos Cristãos. 50 anos depois, mais de 50 anos depois de uma experiência frutífera, cercada de perseguições, difamações e inverdades, na maioria das vezes causadas dentro da própria igreja, que não se esforçou e nem se esforça em entender o processo histórico, político e social da América Latina e Caribe, onde a teologia da libertação germinou. Tentaram e tentam de muitas formas, mas não conseguiram e não conseguirão desqualificá-la do objetivo único de sua existência, que é a defesa constante das vidas, de todas as vidas. De todas as vidas. Era o início de uma longa travessia. Travessia que ainda continua. As sementes, gente querida e gente amada, foram jogadas. Caíram em terra boa. E estão dando frutos. Por mais que tenham pessoas, falsos cristãos católicos, que querem destruí-lo. A teologia da libertação, eu trabalho ela em fases, né? Então nós temos 5 fases da teologia da libertação. É um itinerário pedagógico que eu criei para poder exemplificar para vocês. Para quem está conhecendo, para quem está ouvindo pela primeira vez e para aquela turma que já está na caminhada há muitos anos e precisa de um reforço. A primeira fase da teologia da libertação, ela começa ali na década de 60. Década de 60. São os anos em que temos a gestação e o nascimento dessa teologia genuinamente latino-americana e caribenha. A teologia da libertação é herdeira das intuições do Concílio Ecumênico Vaticano II, que aconteceu em Roma de 1962 a 1965. Foi o maior evento histórico da Igreja Católica Apostólica Romana no século XX. E esse ano está fazendo 60 anos do seu encerramento.
e dos documentos das constituições Gaudium et Spes e de outros, como o próprio Pacto das Catacumbas, que não entra no documento oficial, mas é como se fosse uma carta magna, uma das cartas magnas da teologia da libertação, ou como preferir, uma carta de princípios da teologia da libertação. O Pacto das Catacumbas de 16 de novembro de 1965, que depois é atualizado no Sínodo da Amazônia, também nas mesmas catacumbas de Domitila, só que agora um Pacto das Catacumbas pela Casa Comum. Então é importante, acredito que façamos um programa Peregrinos de Esperança, Pactos das Catacumbas. Da Conferência de Medellín, em 68, em seu capítulo sobre a pobreza da igreja. Nesta conferência, refletiu-se pela primeira vez a palavra libertação, proibida em todo o continente latino-americano por conta das ditaduras militares. Era uma palavra que não podia ter nas letras das canções, nos livros de história, e por aí vai. Então a Igreja Católica teve essa coragem de, numa conferência episcopal dos bispos, colocar no seu documento a palavra libertação. Medellín efetiva a opção radical e evangélica pelos pobres. Medellín é o retrato de uma igreja de pastores profetas que já não existem mais, que não se calavam, mesmo sabendo os riscos em plena ditadura militar. Para você entender teologia da libertação, você tem que entender o que foi a Conferência de Medellín. Na segunda fase da teologia da libertação, ocorrida na década de 1970, a opção pelos pobres faz com que a igreja denuncie a situação econômica, política e social de extrema pobreza do continente. As comunidades eclesiais de base, mais de 100 mil na época, aparecem como o locus teológicos do viver e do pensar a teologia da libertação. Teologia da libertação não é feita sem a comunidade eclesial de base. Nas SEBs, reconhecem nos pobres, nos excluídos, nos oprimidos, nos descartados, as feições sofredoras de Jesus de Nazaré, que se faz nosso amigo, nosso irmão, aquele que nos dá esperança na luta cotidiana em defesa da vida. Neste período acontece a Conferência de Puebla, em 1979, na cidade de Puebla de Los Angeles, no México. Na terceira fase da teologia da libertação, década de 80, ainda não se usava o plural, teologias da libertação. Porém, já a grande preocupação era com as minorias discriminadas. Jovens, mulheres, negros, negras, indígenas, entre tantas outras que iam surgindo. É neste período que teólogos e teólogas da libertação, como a própria teologia da libertação, é muito perseguida por setores da hierarquia romana. São desta década os dois documentos da Congregação para a Doutrina da Fé, ex-Santa Inquisição,
e Santo Ofício sobre a teologia da libertação. Esses dois documentos apresentam aqueles pontos em que a teologia da libertação era, de alguma maneira, uma voz que não agregava. Por isso os documentos surgem, um bem mais pesado contra a teologia da libertação, né, batendo bem forte em alguns aspectos da teologia da libertação e que foram sanados, e hoje em dia não tem problema, porque aquilo que foi dito nas duas notificações é notificação. Foi notificado, foi revisto, e nós estamos aqui hoje falando de uma teologia da libertação que não tem problema nenhum. Tá? Na terceira fase da teologia da libertação, portanto, esses dois documentos aparecem aí, mas a gente continua. É o início, inclusive, da minha caminhada na igreja. Eu sou fruto da teologia da libertação. Eu estudei esses documentos, como li muitos livros dos mais de 200, 300 teólogos e teólogas da libertação. É importante estudar, tá, gente? Antes de falar qualquer besteira. Na quarta fase da teologia da libertação, década de 1990, Leonardo Boff, atento aos sinais dos tempos, inicia a primeira grande refundação da teologia da libertação ao experimentá-la a partir do viés ecológico. Olha aí, hein? 1994, Ecologia, Grito da Terra, Grito dos Pobres. Um grande livro, virou uma obra clássica. Não é só o pobre que grita, mas a terra grita. Se não cuidarmos da terra, não haverá uma outra arca de Noé. Todas nós morreremos. Nesta década, busca-se redefinir a teologia da libertação, retornando às fontes, aos elementos constitutivos. Neste período aconteceu a Conferência de Santo Domingo, onde o método ver, julgar, agir foi colocado para escanteio. E já há alguns anos, em alguns documentos da igreja aqui no Brasil, a gente vê mudanças, né? No ver já vem com outro nome, o julgar já vem com outro nome, e o agir vem com outro nome. Tentam de toda maneira apagar qualquer indício da teologia da libertação. Na quinta fase e última fase, que é a fase que ainda está aí, década de 2000 até os dias atuais, temos a refundação da teologia da libertação. Ela se faz em saída, quer dizer, se faz não, ela sempre esteve em saída. Só que agora esta saída é mais forte. Em saída para as periferias, num momento político e economicamente propício, outras abordagens dessa teologia aparecem no horizonte, recebendo o nome agora, no plural, de teologias da libertação. Cito apenas algumas: jovens, negros, indígenas, mulheres de outra condição sexual, da ecologia, do ecumenismo pluralista. Então são essas abordagens que fizeram reflorescer a teologia da libertação, que mantém acesa a chama da esperança, da utopia e da poesia.
Neste período, as perseguições e difamações continuaram contra a teologia da libertação e contra seus teólogos e teólogas. Aconteceu a Conferência de Aparecida, onde a opção pelos pobres foi retomada por Bento XVI no pronunciamento de abertura. Contudo, no papado de Francisco, uma nova primavera abraçou a igreja. Seus escritos e os sínodos que convoca são verdadeiras lufadas de vento, que levam para longe a poeira dos anos passados. Afinal, Francisco está fazendo uma nova recepção do Concílio Ecumênico Vaticano II e tem nos convidado a participar desta recepção. A teologia da libertação não tem receitas prontas, mas sabe onde quer chegar, dando um passo depois do outro, nos pequenos grupos, escutando, estando em sinodalidade. É uma teologia orientada para a defesa da vida, de todas as vidas, desenvolvida através de laços de fraternidade, igualdade, liberdade, desenvolvida a partir dos povos crucificados, com a missão de fazer descer da cruz os crucificados e as crucificadas. Portanto, uma teologia a partir das vítimas, uma teologia a partir dos mártires, das mártires, uma teologia desde o mais profundo da nossa história odierna. O importante não é a teologia da libertação, mas a libertação dos pobres. A teologia da libertação é uma teologia do reino de Deus. Teologia que se orienta pelo que fazia e falava Jesus de Nazaré, que colocou o reino de Deus no centro da discussão. Peregrinos de esperança, teologia da libertação. Paz e bem, um grande abraço. Rezemos pelo Papa Francisco. Vida longa e próspera.